aí, pessoal, questão de número 35 do capítulo 7, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos aí a força que age sobre uma partícula, né, ou a força a que uma partícula está submetida, aponta ao longo de um eixo x e é dada por F igual a F0, que multiplica x sobre x0 menos 1. Letra A. Determine o trabalho realizado pela força ao mover a partícula de x da posição 0 até uma posição x igual a 2x0, a partir do gráfico de f em função de x. E letra B, integrando f igual a f de x. Então, ele quer o resultado a partir da interpretação do gráfico e na letra B, a partir de uma integração dessa função de x que representa aí o gráfico. Então, nós temos aí o nosso gráfico, que vai de menos f0 até um f0. Então, nós temos f0 e menos f0. Então, dois valores iguais, só que em pontos antagônicos ao eixo, né, a partir da origem. E nós temos um gráfico que é o quê? A nossa equação da reta, onde ele parte da posição x igual a zero, então, ou seja, a origem do eixo x, com um valor de menos f0, corta o eixo x na posição x0 e vai até uma posição 2x0 com um valor de f0, como vocês enxergam aí no gráfico. Como é uma equação da reta, fica fácil determinar a área sobre a curva dessa função. Quer dizer, é bem facilzinho, né? Se você olhar, são dois triângulos, porque ele quer o trabalho realizado. E como a gente sabe, o trabalho é o produto entre a força aplicada e o deslocamento do objeto. E no caso de uma força variável, que você está vendo aí que a força varia ao longo do deslocamento, nós temos que o trabalho realizado sobre essa força vai ser a integral dessa força, né, que é dada aí por essa função, né, ou por esse gráfico aí que a gente vê, tanto pela função no enunciado ou pelo gráfico. No caso aqui da letra A, ele quer pelo gráfico. Então, basta a gente apenas calcular a área sobre essa curva da função, e essa área vai representar o trabalho realizado sobre essa força, porque a área aí representa o produto entre a força e o deslocamento. E numericamente, o valor dessa área vai ser o mesmo que o valor do trabalho realizado ou aplicado por essa força. Então, nós temos o seguinte, né, que o trabalho total vai ser a área da curva, a área abaixo da curva, tanto da parte negativa da nossa força, quanto da parte positiva. Então, nós temos aqui da parte negativa, né, ou seja, a área abaixo do nosso eixo x, vai ser o trabalho que vai da origem do eixo até x0, que é dado por Fx, né, ou seja, a força vezes o deslocamento, sobre 2, porque isso aqui é uma área do triângulo, onde F é a altura do triângulo, podemos dizer assim, x é a base, e nós temos que dividir por 2, né, já que essa é a equação de um triângulo. Então, substituindo os valores, nós temos o seguinte, que F é menos F0, e a base do triângulo é x0 menos 0, que é o nosso comprimento ali. Tudo isso dividido por 2. Então, nós temos o seguinte, que a área da curva abaixo do nosso eixo x, essa área da parte negativa, vai ser menos f0 vezes x0 sobre 2. E a área sobre a curva da parte superior ao nosso eixo x, nós vamos ter o seguinte, o segundo termo, né, que vai ser o trabalho realizado por uma força agora no intervalo positivo do nosso gráfico, vai ser a mesma coisa, de x0 até 2x0. Como é um triângulo, nós temos aí a área de um triângulo, onde nós temos a altura é f,
e o comprimento é x sobre 2. Então, nós temos aí que a altura vai ser F0, que é positiva, né? Fica logo acima do nosso eixo x. E o deslocamento vai ser de 2x0 menos x0, que é a posição inicial, menos a final, para a gente ter o comprimento da base desse triângulo, dividido por 2, né? Porque essa é a equação do nosso triângulo. Nós temos aí, então, o nosso primeiro termo e o nosso segundo termo, e para termos o trabalho total, basta somar esses termos. Então, nós temos ali esses dois termos, e somando eles, nós vamos ter o seguinte, né? Fazendo aí soma de frações, nós vamos ter, como os denominadores são iguais, então não muda muita coisa, então nós vamos ter o primeiro termo negativo mais o segundo termo positivo. Se você olhar bem, colocando o nosso f em evidência, nós vamos ter aí f que multiplica menos x0 mais 2x0 menos x0. Então, isso significa que ali dentro do parênteses, nós vamos ter 2x0 menos 2x0. E quando a gente faz essa operação de valores iguais com sinais opostos, o resultado disso vai ser zero. Então, nós temos que o trabalho total realizado por essa força é zero. O que nos mostra que o triângulo inferior do gráfico é igual ao triângulo superior do gráfico nesses limites, né, onde vai dar origem do eixo x até 2x0. Como na primeira parte o trabalho é negativo e na segunda parte o trabalho é positivo, e as áreas numericamente são iguais e elas equivalem numericamente ao trabalho realizado por essa força, a diferença entre elas duas é zero, o que nos dá aí um trabalho igual a zero. Na letra B, ele quer que a gente faça isso por intermédio da integração da função que representa aí essa reta. A função é dada por f0, que multiplica o quociente entre x e x0 menos 1, dado ali no enunciado. Ou seja, o nosso f de x é dado por aquela função. Então, nós temos que integrar ela, né, na nossa letra B. Então, nós temos o trabalho total vai ser igual a força vezes um dx, já que nós vamos fazer aqui uma integração do limite inferior até o superior, de x1 até xf, onde o limite inferior é zero e o limite superior é 2x0, pois o nosso gráfico ali vai de 0 até 2x0 no nosso eixo x. Integrando essa função, que é de f0, que multiplica x sobre x0 menos 1, nós vamos integrar ela de 0 até 2x0. Integrando ela em relação a x, nós vamos ter, né, x² sobre 2x0 menos x, né? Integral, né? Acredito que nessa etapa aqui vocês já devem saber como é que se faz uma integral. Então, nosso resultado é esse aqui, que vai de 0 até 2x0. Então, o termo negativo da nossa integral, ele some completamente, pois quando a gente substitui a nossa variável x por zero, vai dar tudo zero, e multiplicando nossa força por zero, fica zero, esse termo some. Então, nós vamos ter somente o termo onde vai aparecer o 2x0, que é onde está o nosso x, a gente coloca 2x0. Então, nós vamos ter que o nosso trabalho é f0, que multiplica 2x0 elevado ao quadrado sobre 2x0 menos 2x0. Nossa, é quantos x0, né? Então, vamos resolver isso aqui. Dentro da nossa potência, nós temos agora 2 elevado ao quadrado dá 4, que multiplica x0 ao quadrado. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos eliminar esses termos aqui, ó, pois x0 ao quadrado é x0 vezes x0. Então, nesse quociente, podemos eliminar o denominador por 1 dos x0. E 4 dividido por 2 é 2, o que vai ficar ali dentro 2x0 no primeiro termo. E no segundo termo, nós temos 2x0. Chegamos na mesma situação da letra A.
onde nós temos dentro do parênteses dois valores iguais com sinais opostos. O resultado disso é zero. Então, multiplicando a nossa força, representada aqui por F0, por zero vai dar um trabalho total nulo. Então, pela integral também nós chegamos ao mesmo resultado de um trabalho total nulo. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e eu espero que tenha ajudado vocês na compreensão desse exercício. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se quiserem e puder, se vocês forem novo aqui. E se esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma. Até a próxima questão.